No final da década de 80, Mr. Fisk tinha uma grande preocupação: como atender às necessidades dos alunos de forma mais individualizada, seja auxiliando os que possuíam dificuldade de aprendizagem, motivando-os e mantendo seu interesse em aprender, ou atendendo aqueles com melhor desempenho. Ele também buscava uma solução para aquelas escolas menores onde o número de alunos cursando os livros avançados era reduzido e as escolas tinham prejuízo em manter grupos com 2 ou 3 alunos. Dentro desse cenário, ele idealizou uma modalidade de ensino baseada no que ele conheceu muito bem em sua infância, a escola rural, na qual o professor trabalha com alunos de diferentes idades e níveis educacionais numa mesma sala de aula. Esse tipo de aula já estava sendo introduzido de um modo bastante embrionário em algumas escolas franqueadas. Mr. Fisk então resolveu aprimorar o conceito e padronizar os procedimentos. Os primeiros grupos piloto nas escolas da Fundação surgiram no ano de 1989 e tornou-se uma modalidade de ensino oficial para o ensino de língua inglesa no começo dos anos 90. Hoje, ele é oferecido para todos os cursos da Fisk: inglês, espanhol, português para brasileiros e informática. O que nos motivou a produzir este vídeo de treinamento é que, mesmo após tanto tempo, ainda há escolas e profissionais que desconfiam da eficácia dessa modalidade de aula ou que têm dúvidas quanto aos procedimentos que devem ser observados. Podemos assegurar que o ensino personalizado produz resultados tão benéficos quanto o ensino em grupo. Hoje em dia, há muitos professores na rede que concluíram o curso na Fisk em grupos personalizados e são igualmente competentes. É condição fundamental para o sucesso desse curso que todos da escola, desde a secretária até o diretor, entendam o que é o ensino personalizado e acreditem nessa modalidade de ensino. Um fator que pode contribuir para o insucesso do ensino personalizado é a falta de preparo do professor para ministrar aulas desse tipo. Realmente, para alguém que nunca teve aula ou assistiu a uma aula dessa modalidade, é difícil ter a ideia de como ela acontece. É normal que leve algumas semanas até que o professor sinta confiante e preparado para lecionar grupos assim. E é por isso que julgamos imprescindível que o coordenador tenha conhecimento e experiência suficiente nesse tipo de aula para que possa treinar e orientar melhor seus professores. A partir de agora, vamos explorar todos os aspectos que envolvem o ensino personalizado e também simular algumas rotinas de sala de aula. Diferentemente dos outros vídeos de treinamento, nos quais apresentamos uma lição completa de um livro específico e comentamos os procedimentos gerais, neste vídeo não faremos uma simulação de aula obedecendo uma sequência lógica, com começo, meio e fim. As inserções de trechos de aula foram introduzidas com o propósito de exemplificar e explicar melhor a parte teórica. Mesmo porque, como veremos mais adiante, essa modalidade de aula não segue uma rotina única ou pré-determinada. Nosso objetivo ao final deste vídeo é que o professor esteja mais seguro e capacitado para trabalhar nessa modalidade de aula e que todos entendam que o ensino personalizado não é nem melhor nem pior do que o ensino regular. Ele é apenas uma abordagem alternativa de aprendizagem e de ensino, mais apropriado em determinadas situações. Em português, existe aquela expressão: falar é fácil, difícil é fazer. Costumo dizer que, em se tratando de ensino personalizado, é exatamente o oposto. A teoria costuma ser muito mais complexa do que a prática. A grosso modo, podemos dizer que o ensino personalizado é uma modalidade de aula alternativa na qual alunos de lições e estágios diferentes estudam em um mesmo grupo, cada qual a seu ritmo. Mas como isso é possível? É possível porque o professor trabalha em um esquema de rodízio, revezando-se no atendimento individualizado aos alunos. Além disso, os alunos têm ao seu dispor uma apostila diferenciada que serve como um guia que os orienta sobre o que eles têm de realizar. Desse modo, eles não têm que aguardar as instruções do professor para dar prosseguimento às atividades. É importante esclarecer, principalmente aos alunos, que esse tipo de aula não é autoaprendizagem,
aula particular ou aula complementar. Não é autoaprendizagem porque durante a aula sempre haverá um professor na classe para explicar e praticar todas as lições, solucionar as dúvidas e verificar o aproveitamento do aluno. Não é uma aula particular porque haverá outros alunos na classe com os quais o aluno terá que compartilhar o tempo do professor. E, finalmente, não é uma aula complementar ou de reforço. Ou seja, o aluno não frequentará as aulas personalizadas simultaneamente às aulas do grupo regular. O ensino personalizado é um curso completo. Há várias situações em que a oferta do ensino personalizado é indicada. Em primeiro lugar, é muito comum uma escola ter grupos iniciantes com um número suficiente de alunos, mas com o passar do tempo, por causa de desistências ou reprovações, os grupos avançados ficarem com um número reduzido de alunos. Outra situação bem corriqueira é o aluno que muda seu horário no colégio, por exemplo, e precisa mudar também seu horário na FISC, justamente para um dia da semana no qual não há um grupo no mesmo livro e lição. Uma outra razão para oferecermos o ensino personalizado é que hoje em dia as pessoas procuram produtos customizados que atendam melhor às suas necessidades. Por exemplo, você planeja abrir um grupo regular de segunda e quarta, das 2 às 3. Aparecem 2 interessados nesse horário, um terceiro que só pode vir às segundas, das 2 às 4, e um outro que só pode às quartas, das 3 às 4. O que fazer? Deixar os 4 irem para a concorrência? E por falar em concorrência, um dos grandes trunfos dos grupos personalizados é que o interessado pode começar a estudar em qualquer dia do ano, coisa que a maioria dos outros cursos não permite porque trabalham apenas com grupos semestrais. Além desses problemas relacionados à disponibilidade de grupos, há também a questão de aproveitamento dos alunos, ou seja, alunos que têm mais ou menos dificuldade e não se adaptam ao resto do grupo. Isso acontece em todas as escolas, sem exceção. Uma das maiores tendências na área de educação em todo o mundo atualmente é justamente a personalização do ensino, também chamada de aprendizagem diferenciada, individualizada ou adaptativa. Esse modelo de ensino e aprendizagem consiste em criar estratégias pedagógicas individualizadas para cada aluno, de acordo com seus talentos ou dificuldades, muitas vezes com a ajuda da tecnologia. Afinal, se 2 pessoas não aprendem do mesmo jeito, então por que ensiná-las da mesma forma? Características diferentes pedem soluções diferentes. Ou seja, essa é a prova de que Mr. Fisk sempre foi um homem à frente do seu tempo. O que ele vislumbrou há décadas é hoje uma forte tendência educacional. Já ouvi a afirmação de que o ensino personalizado é apenas para alunos que têm dificuldades e que não conseguem acompanhar um grupo. Isso é um mito e pode trazer uma imagem muito negativa. Afinal, quem vai querer estudar em um grupo para alunos fracos? Sem dúvida, alunos que enfrentam maiores obstáculos na aprendizagem de um idioma podem obter melhores resultados nesse tipo de aula. Entretanto, alunos que têm facilidade no aprendizado ou são mais independentes também podem se dar muitíssimo bem. Ou seja, o ensino personalizado atende às necessidades de alunos que apresentam condições linguísticas específicas. Alunos que apresentam maior dificuldade geralmente precisam apenas de um pouco mais de tempo para entenderem a lição, de uma explicação mais individualizada e de maior prática de alguns pontos específicos. Para se saírem bem, eles devem seguir seu próprio ritmo, e isso só é plenamente possível numa aula personalizada. Já alunos que aprendem facilmente também não precisam se prender ao ritmo do grupo e podem, inclusive, terminar o estágio em menos tempo. Contudo, é importante deixar claro a esse tipo de aluno que todas as atividades devem ser concluídas satisfatoriamente e que ele não pode deixar de realizar nenhuma lição ou prática. Não é o próprio aluno que determina o que ele vai fazer. Essa função é do professor. Um aluno muito tímido e que não se sente confortável falando diante de um grupo, fica mais relaxado em um grupo personalizado porque ele enfrentará menos situações onde ficará exposto.
Entretanto, não podemos isolar esse aluno por causa de sua inibição. Encorajá-lo a trabalhar com seus colegas de vez em quando é importante para o seu desenvolvimento linguístico e superação de sua timidez. Outro perfil de aluno mais adequado ao ensino personalizado é daqueles alunos que perdem aula frequentemente porque precisam trabalhar além do horário, fazer viagens a trabalho, por exemplo. Nessa modalidade, eles não perderão nenhuma explicação ou prática, porque ao retornarem, eles darão continuidade exatamente de onde pararam. Em um grupo regular, isso não seria possível. Um aluno adulto que tira férias e vai viajar no meio do semestre também não perderá conteúdo algum se estiver cursando esse tipo de aula. É por esse motivo, aliás, que desaconselhamos a reposição de aulas para alunos de grupos personalizados. Se não há perda de conteúdo, a aula não precisa ser reposta. O que pode acontecer é que, se o aluno avisar antecipadamente que precisará se ausentar por mais de uma aula, o professor pode indicar-lhe algumas atividades Cyberfisk ou até algumas tarefas do livro para que ele possa fazer durante sua ausência. E por fim, como já mencionei anteriormente, o ensino personalizado também é indicado nos casos de alunos que querem iniciar o curso fora da época de matrículas para os grupos regulares, ou pedem transferência ou matriculam-se em horários nos quais não há grupos regulares no nível correspondente. Em resumo, o objetivo principal do ensino personalizado é atender às necessidades dos alunos e evitar que eles desistam do curso por motivos que a escola pode resolver. Podemos dizer que a diferença básica entre um professor de grupo personalizado e um professor de grupo regular é que o ensino personalizado exige mais organização. Claro que isso não significa que em um grupo regular o professor possa ser desorganizado ou displicente, mas realmente num grupo personalizado o professor deve ser um pouco mais sistemático. Antes da aula, o professor precisa olhar o controle de atividade de cada aluno para saber o que cada um vai fazer, planejar a ordem em que fará os atendimentos, pegar os materiais necessários, etc. Depois, durante a aula, ele precisa estar muito bem preparado para atender os alunos que estão em estágios diferentes e organizar seus pensamentos. E no final da aula, preencher o controle de atividades. Mesmo com esse planejamento prévio, as coisas podem não acontecer conforme o roteiro pretendido. Por isso, o professor também precisa ser um pouco mais flexível, no sentido de que deve ser capaz de alterar seus planos de última hora. Já ouvi professores dizerem que é mais trabalhoso dar aula em um grupo personalizado. Particularmente, eu não compartilho dessa ideia. Um grupo regular também apresenta vários desafios, principalmente se for um grupo grande, com problemas de comportamento ou com ritmos de aprendizagem diversos. Mas admito que um professor menos experiente possa encontrar um pouco mais de dificuldade em um grupo personalizado. Isso porque o professor precisa conhecer muito bem todos os livros que os alunos estão estudando. Aliás, esse professor já precisa se antecipar e estudar outros livros, porque a qualquer momento pode chegar um aluno novo no grupo cursando um livro diferente. Se o professor não tiver os livros para estudar, uma boa ideia é fazer as atividades Cyberfisk. Desse modo, ele já fica conhecendo os temas, o vocabulário e os pontos gramaticais de todos os livros. Sabemos que algumas escolas têm na sala de aula, além do professor, um monitor. Nós, da Fundação, desaconselhamos isso. Primeiro, porque não há a menor necessidade. Um bom professor consegue dar conta de todas as tarefas sozinho, sem problema algum. Segundo, porque essa prática pode surtir um efeito inverso do esperado. Já soubemos de experiências bem negativas, pois com 2 professores em sala, os alunos ficavam mais exigentes e aí sim começaram a reclamar da demora no atendimento. Outra coisa que pode acontecer é de um aluno preferir um professor ao outro. Que um outro professor ou coordenador visite a turma uma vez por mês, por exemplo, só para fazer algumas atividades extras de conversação é aceitável. Sem necessidade, mas aceitável. Mas que a escola tenha que pagar uma outra pessoa para ficar na sala full time, isso realmente não precisa.
Resumindo, do mesmo modo que o grupo personalizado não é nem melhor nem pior do que o grupo regular, o professor de ensino personalizado não será nem melhor nem pior do que o de grupos regulares. Eles têm apenas tarefas diferentes, mas ambos têm que ser profissionais e fazer o seu melhor. Como o próprio nome diz, o atendimento ao aluno nessa modalidade de aula é personalizado. Sendo assim, o professor precisa de tempo para se dedicar a cada aluno individualmente. Para que isso seja possível, o número ideal de alunos para uma aula de 1 hora é 6. Em aulas com mais de 60 minutos, o número máximo é 8. Como base, devemos calcular 10 minutos por aluno. Mas é verdade que com alguns alunos acabamos ficando mais tempo dependendo de suas dificuldades ou solicitações. Se você tem um grupo cheio, é muito provável que não consiga ficar tempo suficiente com algum aluno durante a aula. Entretanto, você não deve ignorá-lo. Todos os alunos têm que ter a sua atenção em todas as aulas. Nem que seja apenas chegar perto dele, perguntar o que ele está fazendo, se tem alguma dúvida, indicar-lhe as próximas tarefas e dizer que na próxima aula começará por ele. Caso seja possível, o ideal é que os grupos de ensino personalizado sejam divididos por níveis e idades. Porém, nem sempre uma escola consegue ter essa situação perfeita. Possuímos materiais adaptados para o ensino personalizado a partir dos estágios para crianças de 10 anos, ou seja, a partir dos livros Teen Station 1 e Chiquitins Uno. Consideramos que, de modo geral, as crianças de livros anteriores a esses terão melhor aproveitamento em cursos regulares, e é por isso que todos os estágios das séries infantis, com exceção do Have Fun 4, são portas de entrada, isto é, permitem que alunos novos iniciem o estágio sem terem cursado o livro anterior. Como já mencionei e como vocês verão mais para frente, em um grupo personalizado, o aluno trabalha de um modo muito mais independente, o que exige mais responsabilidade e foco por parte dele. Por esse motivo, quanto mais jovem for o aluno, mais imaturo ele será para assumir esse compromisso. Um aluno muito jovem poderá enfrentar alguma dificuldade em lidar com a rotina da aula e demandará um pouco mais de empenho e atenção por parte do professor. Como já disse, no ensino personalizado, o ritmo individual de cada aluno é respeitado. Assim, diferentes alunos podem levar mais ou menos tempo para terminarem um estágio. Mas é necessário esclarecer que existe uma carga horária mínima para que o aluno termine um estágio. O tempo mínimo é de aproximadamente 2/3 das horas recomendadas para o estágio. Isso significa que em um estágio de 45 horas, por exemplo, o aluno de personalizado deve levar 30 horas no mínimo para concluí-lo. Casos de alunos que terminam o estágio em menos de 30 horas são raros e devem ser analisados. Muito provavelmente o aluno não fez tudo o que deveria ou do modo que deveria. Talvez o professor não tenha realizado todas as atividades orais com ele. Pode ser que o aluno não tenha corrigido os exercícios adequadamente ou pulado algum exercício de compreensão auditiva. Muitas vezes o aluno está tão ansioso para passar para o próximo estágio que não se dá conta do seu aproveitamento. É o professor que tem que avaliar se o aluno está apto para seguir adiante ou não. É praticamente impossível um aluno cumprir todas as atividades do modo correto em menos de 30 horas. Se o professor não ficar atento, há o perigo de o aluno terminar o curso e ainda dizer que não aprendeu nada ou que não teve conversação. E aí o aluno pode acabar culpando a modalidade de aula, dizendo que o ensino personalizado não funciona. O professor deve tomar extremo cuidado para que isso não aconteça.
Com relação ao tempo máximo para terminar o livro, isso pode variar bastante. Como base, podemos esperar que um aluno conclua o estágio no mesmo tempo que ele levaria em um grupo regular. Assim, se um aluno demorar mais do que isso, é função do professor examinar o porquê, alertar o aluno quanto à sua demora e orientá-lo melhor. De um modo geral, se tomarmos como base o tempo total de um estágio em meses ou horas, vamos verificar que ele é maior do que o tempo para término de um livro em grupo regular. Isso acontece basicamente por conta das faltas. Lembrem-se de que ao faltar em um grupo regular, o aluno perde aquele conteúdo, mas o grupo avança assim mesmo. Isso é, se a programação do livro é de 45 horas, o grupo vai terminar em 45 horas, independente das faltas dos alunos. Um aluno pode, inclusive, ter assistido a apenas 30 horas nesse grupo. No personalizado, isso não acontece. Se o aluno estiver na lição 2 e faltar por 2 semanas, ele vai retomar a lição 2 quando voltar e muito provavelmente levará mais 2 semanas para terminar o livro. É importante que o professor alerte o aluno toda vez que ele faltar ou não fizer a lição de casa, por exemplo. Deixar para fazer a lição de casa na aula representa em torno de 20 minutos a mais por lição, o que ao final de um livro de 12 lições representará 4 horas a mais. No caso de alunos menores de idade, é essencial que os responsáveis sejam avisados quando seus filhos estiverem demorando muito no curso. E para terminar esse assunto de duração de curso, gostaria de ressaltar que mesmo quando acontece acréscimo de carga horária, precisamos destacar as vantagens do ensino personalizado. Podemos dizer, por exemplo, puxa, que bom que você está no personalizado. Imagina só se você estudasse num grupo regular e precisasse faltar 2 semanas. Você teria perdido muita coisa, né? Aqui, mesmo que você precise faltar, você não perde nada. E se tiver qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudá-lo. No caso de o aluno também estar com alguma necessidade específica, também devemos aproveitar e destacar que no personalizado ele vai conseguir trabalhar esse aspecto individualmente com o professor. E se ele estivesse em um grupo regular, talvez precisasse vir à escola em outro horário para o plantão de dúvidas, por exemplo. Sugerimos que a carga horária semanal mínima seja de 2 horas. Porém, como vimos, 2 das vantagens do ensino personalizado é a customização e o fato de que o aluno trabalha independentemente dos demais alunos. Por causa dessa independência, se for conveniente à escola, ela pode optar por oferecer maior flexibilidade a alunos dessa modalidade de aula. Um tipo de flexibilidade é quanto ao grupo e horário frequentados pelo aluno. As 2 horas semanais podem ser cursadas em grupos que forem mais favoráveis ao aluno. Isso significa que ele poderá estar matriculado das 2 às 3 às segundas e das 5 às 6 às sextas, por exemplo. Fazer 2 horas seguidas em um mesmo dia ou até cursar mais horas na semana se preferir. A escola também pode preferir oferecer ainda mais flexibilidade, como, por exemplo, deixar sempre 1 ou 2 vagas em aberto em determinados grupos personalizados e usá-las para casos de alunos que precisam faltar com certa frequência, porque trabalham por turnos ou viajam a trabalho, por exemplo. A escola ainda pode preferir ter alguns horários totalmente flexíveis, isto é, nesses grupos não haverá alunos fixos. As vagas serão preenchidas mediante agendamento prévio. Nesses 2 sistemas de flexibilidade de vagas, deve-se tomar alguns cuidados fundamentais para que a prática realmente funcione. 1. Os alunos devem agendar seus horários com antecedência. O prazo mínimo deve ser definido por cada escola. 2. Deve existir muita organização e um controle minucioso dos agendamentos por parte da secretaria. 3. É imprescindível que o professor seja avisado antecipadamente, pelo menos 24 horas antes.
Esse prazo permitirá que ele obtenha informações sobre o aluno e possa preparar sua aula apropriadamente. Caso contrário, corre-se o risco de o aluno não receber a assistência que necessita e reprovar o método ou o professor. 4. É aconselhável que existam algumas regras para o agendamento das aulas. O ideal é que essa prática não seja vista como uma simples reposição de aula de faltas não justificadas, mas sim um diferencial do ensino personalizado. E 5. No caso de uma transferência, deixar claro ao aluno de que esse sistema de flexibilidade não é oferecido em todas as unidades da rede. Tomando-se essas precauções, essa prática pode ser bem interessante para a escola e os alunos. A grande vantagem de um aluno frequentar um único grupo, entretanto, é que o mesmo professor vai poder acompanhá-lo dia a dia, observar o seu progresso, conhecer suas necessidades, planejar um trabalho a longo prazo e, assim, alcançar resultados mais efetivos. Por esse motivo, se possível, esses grupos flexíveis deveriam ser ministrados pelo mesmo professor. Os móveis e equipamentos utilizados em uma sala de aula para grupos personalizados são diferentes daqueles usados em salas de grupos regulares. Cadeiras universitárias não são ideais para esse tipo de aula, porque o aluno precisa usar outros materiais com o livro e necessita, portanto, de um espaço maior para sua organização. Recomendamos também a instalação de um armário para que as apostilas dos alunos e outros materiais de consulta possam ser mantidos na sala e tornar o acesso a eles rápido e prático. Em um grupo personalizado, os alunos devem ter os mesmos recursos que teriam em um grupo regular. Por isso é necessário ter equipamentos que lhes permita acesso a todos os arquivos de áudio e de vídeo. Hoje em dia, a melhor maneira de fazer isso é por meio de tablets. Todos os arquivos de áudio no formato MP3 e de vídeo em MP4 e DVD podem ser encontrados na área restrita, na aba Pedagógica em Conteúdo Digital FISC. Lá é só escolher o idioma e o link Arquivos de áudio para turmas personalizadas ou arquivos de vídeo. O conteúdo em áudio corresponde ao material que professores e alunos utilizam durante as aulas, as gravações correspondentes às lições do livro, aquelas específicas para o aluno de ensino personalizado, relacionadas à apostila de material complementar e as que devem ser usadas para os testes de compreensão auditiva. Esses arquivos de áudio e vídeo também estão disponíveis no aplicativo NewFISC Player. Todo esse conteúdo é de uso exclusivo para a sala de aula e, portanto, não pode ser fornecido aos alunos. Os arquivos de áudio para os alunos estão disponíveis no CyberAudio. Se preferirem, ao invés de instalarem os vídeos nos tablets, vocês podem utilizar um DVD player portátil ou um notebook. Nesse caso, todos os alunos compartilhariam o mesmo equipamento. 2 outros acessórios também são necessários: um fone de ouvido para cada carteira, é óbvio, e um adaptador duplo para que o professor possa acompanhar e controlar o áudio com o aluno quando este estiver realizando o teste de compreensão auditiva. Os materiais que compõem o ensino personalizado são os mesmos usados nos grupos regulares: o manual do professor, o livro de aluno e os áudios de aluno e de classe, acrescidos de outros materiais específicos para essa modalidade de aula, que são controles de atividades, gabaritos, livretos de conversação, apostilas de material complementar e exercícios extras e arquivos de áudios para turmas personalizadas. Nem todos esses materiais são necessários para os 4 cursos oferecidos na FISC, como podem ver nessa tabela. O professor deve ter à sua disposição os manuais de professor correspondentes a todos os estágios que ele está lecionando em um grupo e ter acesso aos áudios dos testes de compreensão auditiva. Para que ele possa monitorar e administrar melhor o trabalho desenvolvido por cada aluno, existe um formulário muito útil chamado Controle de Atividades.
O professor deve ter um controle de atividades para cada aluno. O cabeçalho deve ser preenchido pela secretária e na parte de baixo o professor vai anotar o número da lição e as datas que o aluno realizar a atividade identificada no alto de cada coluna. No verso, o professor deve anotar as notas obtidas nas provas e as suas faltas. Há ainda um outro campo no qual pode-se anotar qualquer outro tipo de informação que julgar relevante, tais como atividades extras ou alguma necessidade específica do aluno. Esse formulário deve ser preenchido todo final de aula, sem exceção. Primeiro, porque o professor não deve confiar apenas em sua memória para saber o que o aluno fez na aula anterior. E segundo, porque esse instrumento de controle é fundamental para a escola no caso de uma substituição inesperada de professor ou de transferência de aluno para outra turma. Em toda a sala, deve haver no mínimo uma apostila de gabaritos de cada estágio. Para o curso de inglês, ela é chamada de Answer Key. Para o de espanhol, clave de respostas. E para o de português, gabaritos. Nela, há as respostas e os scripts para todos os exercícios que o aluno deverá realizar naquele estágio. Como mencionei anteriormente, no ensino personalizado, o aluno tem mais autonomia. Então, com essa apostila, o aluno não dependerá da presença do professor para corrigir os exercícios. Ele fará isso por conta própria. De modo geral, o professor não deve fazer a correção dos exercícios, porém deve instruir seus alunos a anotarem os exercícios nos quais cometeram erros para solucionar possíveis dúvidas. Okay, may I? Yes, sure. Okay. You read the text about hostels. Yes, I did. Did you like it? Yes, very much. Interesting? Very interesting. Okay, great. Let's see, problems about vocabulary. No, nothing? teacher, no, okay, nothing. and how about the questions here? Yeah, I had problems with this one, number 3. Number 3, what's the question? What didn't she like at the hostel? Okay. I answered the names of the rooms, but here it is the bathroom. The bathroom. So let's see. Okay. What didn't she like? So first of all, I read this one, this sentence. All the rooms were named after drinks. The pronunciation. Weird, but more interesting than numbers. Okay. Here, she said that the names were weird. Did you understand weird? Strange? Yeah, not common. Okay, not okay, common. okay. But more interesting than numbers. So, positive thing, what do you... Yeah, Yes, it's yes, it's positive. It's interesting. Yes. Okay, so this possibility starts... Okay. Yes, Okay. the names of the rooms. Okay, let's continue. Read now this part. The interesting... The interesting thing was that each bed had its own reading lamp and Plug. practical for charging your cell phone. Okay, so did she like the reading lamp and the plug? Yes, she did. Practical, okay, Yes. positive aspect. Yes. Right. Okay. Continue reading. The bathrooms. The bathrooms. That was a different story. Okay, so she liked the reading lamp. The bathrooms, a different story. Okay, so she didn't Positive like. or negative aspect? Negative. Negative. So what didn't she like? Okay, the bathroom. Yeah? Thank you, teacher. Yeah. Any other questions? No, No? that's Are you sure? okay. Yes, I'm sure. So let's talk. Okay. Okay, let's talk about hostels, okay? What's Okay. your opinion about hostels? I think hostels are nice. Com alunos mais jovens, é aconselhável dar uma boa olhada na correção dos exercícios de tempos em tempos. Há também vários exercícios que consistem de respostas pessoais e que precisam ser verificados pelo professor.
Uma outra apostila que deve ser mantida na sala de aula é o livreto de conversação. Nesse livreto, há várias sugestões de interações orais que devem ser feitas ao final de cada lição. Ou seja, além de todas as atividades orais do próprio livro, o aluno de ensino personalizado tem ainda mais conteúdo para praticar conversação. Dependendo do estágio, há tipos diferentes de interações orais nos livretos de conversação. É indispensável que o professor verifique as atividades com antecedência para saber como realizá-las. Essa atividade oral visa revisar e reforçar os principais pontos de cada lição, a fim de que o aluno se sinta mais confiante para passar para a próxima e o professor possa resolver alguma dúvida que ainda esteja pendente. Ela pode ser feita entre o aluno e o professor ou entre dois alunos. Neste caso, um aluno em uma lição estágio mais avançado trabalha com um aluno menos avançado. Pode acontecer desse aluno mais avançado queixar-se de ter que conversar com um aluno que não esteja no mesmo nível. Explique a ele que essa prática é muito benéfica para que ele relembre palavras e estruturas já estudadas. Diga-lhe também que ao notar que o colega comete algum erro, ele deve corrigi-lo. Isso fará com que ele mesmo consolide esse conhecimento ainda mais. Aqui vai uma dica quando há uma resistência um pouco maior. Disfarçadamente, preste atenção à interação entre os alunos e depois mencione os erros e esquecimentos ao aluno mais avançado. E mais uma vez comente que essa prática só lhe trará benefícios. Recomendamos que os gabaritos e os livretos de conversação sejam mantidos dentro de pastas identificadas pelos estágios em um armário na sala de aula. O professor pode fazer a distribuição no material no começo da aula, os próprios alunos podem pegar esse material no armário conforme a necessidade. Hello, teacher. Welcome. Thank you. Hello, How are you? teacher. Fine, and you? Hello, teacher. Hi, everybody. Hello. How was the weekend? It was good, thank you. Is everything okay? Yes. Okay. We're Not going going to take the test today. Are we Next week, doing exercise. Oh, thank you. É aconselhável ainda que a escola tenha alguns dicionários bilíngues e monolíngues na sala de aula, em formato impresso ou digital, para consulta dos alunos. Lembre-se de que o aluno deve ter autonomia, portanto, não pode depender do professor para resolver dúvidas cujas soluções podem ser facilmente encontradas por ele mesmo. Além do livro normal do estágio, no ensino personalizado, cada aluno deverá adquirir uma apostila especialmente elaborada para auxiliar aluno e professor na rotina desse tipo de aula. Essa apostila é composta de duas partes. A primeira, chamada de Complementary Material, material complementário ou material complementar, é uma espécie de guia com orientações para a realização das atividades do livro. Nessa primeira parte, também há atividades adaptadas para aquelas que necessitariam ser feitas em pares ou oralmente em um grupo regular. Na segunda parte da apostila, encontram-se vários exercícios extras de fixação, correspondentes ao conteúdo de cada lição do livro. Lembre-se de conferir todos eles antecipadamente para conhecer as instruções e verificar se há vocabulário extra. Essa apostila é de extrema importância para que haja melhor aproveitamento do tempo e da aplicação do método personalizado. Os motivos são vários. Seguindo as orientações contidas na apostila, o aluno não dependerá do professor para dizer-lhe o que tem que ser feito. Ele também não precisará pular nenhuma atividade oral porque não tem com quem conversar naquele momento. O conteúdo da apostila oferece mais prática aos alunos com maior dificuldade de aprendizado. Alunos mais rápidos conseguem trabalhar com maior autonomia e não precisam tanto do auxílio do professor por muito tempo. Há atividades extras de compreensão auditiva.
Em resumo, com a utilização dessa apostila, o professor tem mais tempo para se dedicar àquilo que realmente interessa, às explicações e à prática da lição. Mas para que isso seja possível, é fundamental que o professor estude essa apostila para entender exatamente como ela funciona e saiba como orientar seus alunos. Recomendamos que antes de começar a trabalhar com esse tipo de aula, o professor pegue qualquer uma das apostilas e faça no mínimo 2 lições completas. Essa apostila deve ser comprada pelo aluno, mas mantida na escola, justamente para evitar que o aluno faça tudo em casa e venha para a aula apenas para tirar suas dúvidas. Se isso acontecesse, o professor teria que ficar muito mais tempo com esse aluno, o que prejudicaria o atendimento aos outros. Sabemos que às vezes alguns alunos insistem em levar essa apostila para casa, mesmo sabendo que eles vão recebê-la quando terminarem o estágio. Nesses casos, o que podemos dizer a ele? Podemos dizer que a proposta do personalizado é diferente e a utilização do material complementar deve ser feita apenas em sala de aula. Que há muitas outras tarefas para casa, lição de casa, cyberfesca, treino de compreensão auditiva, leitura de livros paradidáticos, etc. Que no grupo regular, o aluno também só leva o livro para casa. Que adiantar a lição sozinho em casa não trará os resultados esperados. Que o esquecimento da apostila em casa pode afetar seu rendimento em sala de aula. Caso o aluno insista demais, como última alternativa, diga que ele vai poder levar apenas a parte correspondente aos exercícios extras, então. Alguns professores deixam que o aluno leve a apostila para casa antes da prova para fazer todos os exercícios extras. Particularmente, não costumo adotar esse procedimento, mas já permiti que alguns alunos fizessem isso antes da última prova, uma vez que eles já iriam levar a apostila para casa mesmo. Ainda com relação a essa apostila, se o aluno for muito bom, não é necessário que ele complete 100% dos exercícios. Por exemplo, quando faço alguma atividade oral com o aluno e acho que ele não precisa reforçar fazendo exercício escrito também, apenas anoto na apostila dele feito oralmente. Quanto aos exercícios extras, há professores que exigem que os alunos façam todos. Outros, se o aluno tem desempenho acima da média, pedem que façam apenas aqueles mais relevantes. De qualquer forma, fique atento para que os alunos completem a maior parte da apostila, porque pode haver algum questionamento sobre ter pago a apostila e não a ter utilizado. Por fim, sugerimos que todo aluno tenha um pequeno caderno para fazer suas anotações e para que o professor também possa utilizá-lo para escrever alguma explicação extra que julgue necessária. O primeiro passo para iniciar um grupo de ensino personalizado é preparar a sala com os móveis, equipamentos e materiais necessários. Depois, o professor precisa receber o treinamento adequado e explorar os materiais. A primeira aula deve contar com apenas 1 ou no máximo 2 alunos. O professor deverá iniciar a aula dando as informações fundamentais sobre essa modalidade de aula em português, para que tudo fique muito bem claro para o aluno. É necessário esclarecer sobre a forma e o tempo de atendimento do professor, sobre a média de tempo esperada no estágio, sobre o respeito ao ritmo de aprendizado de cada aluno, sobre a autonomia, a maior responsabilidade do aluno, enfim, tudo o que ele pode ou não pode fazer e esperar do curso. Depois, o professor deve dar as orientações sobre os equipamentos e os materiais que ele vai utilizar. Quando perceber que o aluno entendeu como funciona esse tipo de aula, então comece a explicação da lição em si. What's your name? Jaqueline. Okay, I'm Vera. Okay, nice to meet you. Welcome to our group. Okay, you are the first in this group. Mas a partir de agora eu vou conversar com você em português. Tá. Você já terminou o Essentials 1, não é isso? Você vai começar o Essentials 2 nesse tipo de aula, que é o ensino personalizado. Tá. Então, eu vou explicar para você como funciona, porque ele é um pouco diferente do grupo regular que você fazia. Então, é importante que você entenda exatamente como funciona, tá? Para você poder aproveitar o máximo dele. Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o livro. O livro é exatamente aquele livro que você usaria no grupo regular. Mas você vai ter outras coisas para praticar
mais conversação, praticar mais compreensão auditiva. E você, nesse tipo de aula, você trabalha independente dos demais alunos. Tá. Hoje, você é a primeira nesse grupo, mas nós teremos outros colegas que começarão conosco nas próximas semanas. Tá. Então, não é uma aula particular, porque quando tiver os colegas, eu vou me dividir um pouquinho entre cada um. Mas não se preocupa, porque tudo vai ser praticado, nada vai ser deixado de lado. E, além do livro, você vai ter uma apostila que vai te guiar para você saber exatamente o que você vai fazer. Então, te dá mais independência, você não precisa esperar por mim para falar o que você deve fazer. Mas tudo isso a gente vai saber como eu vou te explicar e você vai saber trabalhar direitinho, Tá bom. tá bom? Quando eu estiver trabalhando com os outros, Jaqueline, eu peço para você não me interromper. Porque do mesmo modo, quando eu estiver com você, eu vou pedir para ninguém interromper. Porque é um ensino individualizado. Tá. Então, eu vou conversar com você, eu vou ver quais são suas dúvidas, vou resolver tudo e você vai praticar bastante, tá? Tá bom. Você tem ao teu dispor um tablet com todos os áudios, tá? Então, você vai conseguir trabalhar direitinho, tá bom? Tá bom. Bom, então vamos começar, vou falar um pouquinho mais sobre como é a rotina da aula. Tá. Bom, agora que você já sabe sobre a rotina da aula, sobre os materiais, alguma dúvida, Jaqueline? Não. Não? Certo. Let's start the lesson, Yes. the new book? Yes. Great. Okay, so open your book to page 6. Page 6, okay. This is an introductory lesson, okay? It's to review some points, some grammar points, vocabulary that you learned in Essentials 1, okay? Now, remember, you have here the complementary material and you are going to work with both materials, okay? The complementary material plus the book. Okay. So here on page 4, on page 3, you have before you start, page 6. Before you start, page 6, okay? So you are going to deal with this first exercise in two different ways. First, you are going to listen to the questions, these questions, and you are going to answer, okay? Whenever you listen and you are going to answer, try to answer, okay, in a low voice, okay, and then you write, okay? It's very important that you practice also speaking. Use a low voice and try to speak, okay? And then you are going to correct with the answer key. Remember, the answer key is there, okay? There is a folder with, there it's written Essentials 2. You are going to find the answer key there. Okay. But you can talk to me whenever you want, okay? Okay, teacher. Okay? Se houver 2 alunos da sala, após a explicação geral sobre o curso, peça que um dos alunos leia a lição, prepare o vocabulário e ouça as gravações, enquanto você dá as explicações ao outro. Depois, deixe esse aluno trabalhando independentemente e volte sua atenção àquele outro. Bienvenidas al curso personalizado. Yo me llamo Gustavo. ¿Y ustedes cómo se llaman? Yo me llamo Sonia. ¿Y tú? Elena. Mucho gusto, Elena. Muy bien. Elena, vas a empezar los estudios con el español inmediato 1, ¿de acuerdo? Sí. Bueno. Y tú, Sonia, tú vas a empezar a partir de la lección 8. Sí, es. Muy bien. Antes de empezar a trabajar con sus libros, vamos a platicar un poco sobre ese tipo de clase personalizada, para que ustedes puedan entender cómo funciona, cómo manejan la clase y además puedan aclarar alguna duda si tienen. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora que ustedes ya saben cómo se manejan las clases en el curso personalizado y ya conocen todos los recursos que tiene a su disposición, ¿vamos a empezar? Sí, vamos. Muy bien. Sonia, tú ya habías empezado el español inmediato, ¿verdad? Bueno, ¿ya estabas en la lección 8? Sí, ¿Sí? página 63. Esta Muy ya bien. está. La primera página tú ya estudiaste. Sí. Muy bien, entonces vamos a la página 64 del libro y vamos a la página 40 del material complementario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tú vas a escuchar este diálogo Bien. y luego vas a contestar
estas preguntas. De acuerdo. ¿Está bien? Y después conversamos un poquito sobre este diálogo. ¿Está bien? Vale, Muy gracias. bien. Profe. Ahora vamos contigo. Bueno, entonces vamos a empezar en la página 6 del libro y vamos a abrir el material complementario en la página 3. Bueno, entonces, mira, aquí tienes algunas expresiones que te serán muy útiles durante el curso de español. ¿Está bien? Siempre que necesites puedes consultar esta página. Mira, ahora te voy a hacer unas preguntas para que te pueda conocer mejor. Bueno, yo me llamo Gustavo. ¿Y tú, cómo te llamas? Helena. Me llamo... Me llamo Helena. Muy bien. Yo soy brasileño. ¿Y tú, de dónde eres? Soy brasileña. Muy bien. Yo soy profesor. ¿Y tú, a qué te dedicas? Soy secretaria. Muy bien, perfecto, perfecto. Mira, ahora tú vas a observar estas burbujas, ¿está bien? Y luego vas a contestar estas preguntas. ¿Está bien? Bueno, y luego tú puedes seguir las instrucciones del material complementario y ahorita yo vuelvo para conversar un poquito más contigo. Tá ¿Está bom, bien? obrigada. Muy bien. Na próxima aula, um novo aluno pode ser integrado ao grupo porque aqueles outros já saberão o que fazer. É altamente recomendável que apenas um aluno se integre ao grupo a cada aula, até que o número máximo de alunos seja alcançado. Desse modo, o professor poderá dedicar-se a esse novo aluno sem prejudicar o atendimento aos demais alunos. É imprescindível que o primeiro dia de aula de um aluno novo em um grupo personalizado seja bastante tranquilo e acolhedor para que ele não fique apreensivo em se unir a um grupo já existente em um tipo de aula bem diferente do que ele conhece. Por esse motivo, o professor deve começar apresentando-o aos outros alunos e, se possível, fazer uma breve atividade para promover a sua integração ao grupo. Após a apresentação, explica aos outros alunos que você terá que dedicar um tempo maior ao novo colega naquele dia para prestar-lhe todas as informações necessárias, assim como você fez no primeiro dia de aula de cada um deles. Por isso, eles devem seguir normalmente com suas atividades e anotar qualquer dúvida que tenham. Há escolas em que o próprio coordenador faz essa apresentação geral do curso separadamente para cada novo aluno. Desse modo, o professor da turma não precisa dedicar um tempo especial ao aluno novo e consegue atender normalmente o restante do grupo. Feito isso, siga os mesmos passos que já vimos para início de um grupo. Explique como funciona esse tipo de aula, dê as orientações sobre os equipamentos e os materiais e apresente a lição. Okay, come here. Okay, may I have your attention, please? Okay. Okay, so we have a new friend. Okay, she's going to join our group. Okay, and we are going to have an activity for you to guess her name, and she's going to know your names too. Okay, let's see. A gente vai fazer uma atividade para você adivinhar o nome deles, tá? Para você já começar a conhecer seus colegas. Então vamos lá. Eu tenho aqui nessa sala uma mulher chamada Sônia. Quem é a Sônia? Sônia. Sônia. Sônia? No. Não, não. Ok. Nós temos uma Rosângela aqui. Quem é a Rosângela? Eu vou insistir nela. Ok, right. Rosângela, what do you say when you meet? Nice to meet you. Ok, depois você vai saber como responder. Então nós temos, como eu falei, uma Sônia. Quem é a Sônia? Ela. Não. Ok. And now, Helena. Helena, okay. So, Helena, Sônia, and Rosângela, right? Okay, now we have Joel and João. Ah, que bonito o nome para dupla sertaneja. Joel e João. Who is Joel? Quem é o Joel? Joel? No. Joel and João. Okay? Now, you are going to guess her name. Fala para eles a primeira letra do seu nome. M. M, okay, M. So? Marlene. Marlene. Is it Marlene? No. Marília. Marília, your name? No. Miriam. Miriam? No. Beautiful names.
Maria. Maria. No? Márcia. 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 Não. No. What's your name? Marta. Marta. Welcome, Marta. Okay? So now I'd like to apologize, but for some minutes I will talk to her, okay? Don't worry. Just write down your questions if you have any problem, because I have to tell her about the routine of our class, okay? It's very important you know about that, okay? Okay, Marta, go there. Em geral, os alunos levam 2 ou 3 aulas para se acostumarem à rotina da aula. Então, para que o novo aluno não fique tão ansioso, costumo mencionar isso a ele e peço que durante esse período, se ele tiver algum problema, ele pode me interromper a qualquer momento. Depois de 4 aulas, peço que aguarde para me chamar quando eu não estiver atendendo outro aluno. Há 2 procedimentos muito importantes a serem observados por parte da secretaria com relação a alunos novos. Primeiro, apenas um aluno por vez pode se integrar a um grupo já existente. E segundo, o professor deve ser avisado com antecedência mínima de 24 horas quando um novo aluno vai iniciar, para que ele planeje sua aula e prepare a lição caso necessário. Um novo aluno muda a rotina de um grupo completamente. Por isso é importante que o professor esteja pronto para recebê-lo da melhor forma possível, sem causar transtorno aos outros alunos. Não existe uma rotina padrão em uma aula de ensino personalizado, mas pode-se dizer que ela se divide basicamente em trabalho individual e trabalho com o professor. As etapas da aula não obedecem uma sequência fixa. Tudo depende da estrutura de cada livro ou lição e da disponibilidade do professor. Podemos dizer que, em geral, as etapas são as seguintes, mas como acabei de dizer, não necessariamente nessa ordem. A primeira etapa é a apresentação da lição pelo professor. O professor explica e exemplifica os pontos gramaticais, soluciona dúvidas, pratica e verifica a pronúncia das palavras novas e atribui as tarefas ao aluno. O professor trabalha apenas 1 ou 2 sessões da lição por vez. May I? Yes. Yeah? Okay. Okay. Did you start this part? Not yet. Not yet. Okay, so let's see. Would you please read this mini dialogue for me? Okay. Will we be able to pay the rent? No, we won't be able to pay the rent. Okay, here we have, will we be able to pay the rent? We are going to learn how to use be able to. Be able to is similar to can. Remember can? Yes. Can you swim? Yes, I can. Okay, so it's very similar. So instead of asking, can you swim? I can ask, are you able to swim? It's very similar, okay? For example, I am not able to swim. Are you able to swim? Yes or no? Yes. Yes, okay, pay attention. Are you able? Let's see how to answer. If I ask you, are you able to swim? How are you going to answer? Yes, I am. Yes, I am. Are you? Yes, I am. Okay? So we also have in the past, remember, can you swim? Yes, I can. Could you swim when you were 10 years old? No, I couldn't. I couldn't. Okay, in the past. How about to be able to in the past? Were you able to swim when you were 10 years old? Very simple. Could you swim? Were you able to swim when you were 10 years old? Yes or no? Yes. Okay, were you able to swim? Yes, Yes, I. I were. Yes, I were or yes, I was? Yes, I was. Yeah, teacher. okay. Yes, I was able to swim. Okay, did you understand? Yes. But we have can in the present and could in the past. But we don't have can and could in the future, for example. But be able to can be used in other tenses. So, for example, here, will we be able
So future, will we be able to pay the rent? Okay? So, I will be able to speak English, to speak Spanish fluently when I finish my course. Okay? I'm learning Spanish. I will be able to speak Spanish fluently. How about you? I would never be able to have snake soup. Yeah, I would never be able to have snake soup. How about you? Would you be able to have snake soup? Would you be able to have snake soup? No, I wouldn't. Yeah, no, you wouldn't. Okay? Did understand? Okay. Yes, teacher, Yeah, yes. so are you able? Okay, were you able? Will you be able? Would you be able? Okay? Yes. Now, you are going to follow the instructions here, okay? The complementary material, and study this a little bit more, okay? Then we are going to practice, okay? Follow the instructions, and then we are going to talk. Okay, thank you. A segunda etapa é quando o aluno trabalha sozinho, seguindo as orientações do material complementar para fazer as tarefas. Ele ouve todas as gravações disponíveis, faz os exercícios escritos do livro e os corrige com gabarito, procura o significado das palavras novas e verifica sua pronúncia, e realiza todas as atividades orais de acordo com as indicações contidas no material complementar. Essas atividades orais geralmente são adaptadas para exercícios escritos ou de compreensão auditiva. Nesse caso, como já mencionei antes, há gravações especiais apenas para serem usadas nas aulas personalizadas. Elas podem ser encontradas na área restrita, na aba Pedagógico, em conteúdo digital FISC, arquivos de áudio, turmas personalizadas ou no aplicativo New FISC Player. Na terceira etapa da aula, o aluno realiza atividades orais com o professor ou com outros alunos. É importantíssimo deixar bem claro que, de um modo geral, todas as atividades que devem ser feitas oralmente no grupo regular também devem ser feitas oralmente com um aluno de grupo personalizado. Mesmo se o aluno já tiver feito o exercício adaptado do material complementar, ele deve praticá-lo oralmente também. No entanto, se o aluno for muito bom, ainda não tiver feito o exercício adaptado e fizer a atividade oralmente primeiro, fica a critério do professor liberar o aluno de fazer o exercício do material complementar ou não. Se isso acontecer, lembre-se de escrever feito oralmente ao lado do exercício adaptado na apostila de material complementar, para que haja o registro de que a atividade não foi simplesmente ignorada. As atividades orais também podem ser feitas com um colega de classe. Aliás, isso deve ser incentivado pelo professor. Quando o professor estiver fazendo atendimento ao aluno, ele deve indicar quais atividades podem ser feitas com o colega e com quem ele deve fazer. De preferência, o aluno menos avançado deve conversar com o aluno em uma lição ou livro mais avançado. E com certeza, ambos se beneficiarão dessa prática. Okay, now follow the instructions. Okay? Okay, thank you. Can I interrupt you for a while? Okay. So, you finished, you completed page 68. Yes, that's Okay. it. Any problems about be able to? No, teacher. You understood everything? Yes, Okay, yes. great. How about the listening exercise? Any No questions? problem. No problem. Okay. So let's talk. Yes, sure. Okay. You are going to choose 3 questions in A to ask me. Remember to ask me additional questions. Okay. Are you able to ride a bike? No, I'm not able to ride a bicycle. Were you able to ride a bicycle when you were 8? No, I was not able to ride a bicycle when I was a child. Okay.
Were you able to watch your favorite TV show last night? Oh, yes, I was. Oh, what's your favorite TV show? It's How to Get Away with Murder. great. Very good. I recommend. Were your friends able to meet you last weekend? Oh, no, they were not able to meet me last weekend. Why not? They were sick, unfortunately. Okay? Okay. Okay, now I'm going to ask you. Okay. Let's see. Is your best friend able to speak English and Spanish? No, she isn't. Okay. Is she attending an English course? Great. Now let's talk more, but not with me, with your friend. Okay? Now you are going to ask him these questions in B. Okay? Remember to ask additional questions. Okay, Right? teacher. Thank Okay. you. João. Hello. So, João, were you able to cook dinner for 10 people 2 years ago? No, I wasn't able to cook dinner for 10 people 2 years ago Why not, João? because I didn't have cooking experience. Okay. Are you able to run a marathon? No, I'm not able to run a marathon. Um dos grandes mitos sobre o ensino personalizado que deve ser fortemente combatido é o de que o aluno não tem tanta prática de conversação quanto um aluno de grupo regular. Um aluno de personalizado só terá menos conversação se o professor não souber trabalhar. Na verdade, em um grupo personalizado, o aluno tem até mais oportunidades para praticar a conversação do que em um grupo regular. Não é necessário ter aulas extras de conversação para suprir qualquer possível falta de prática da habilidade oral. O que tem no próprio livro é mais do que suficiente. O que notamos, entretanto, é que muitos professores ignoram essas atividades, principalmente se o aluno já tiver feito o exercício adaptado da apostila. Esse é um grande erro. Sei que às vezes o professor pode ficar ansioso porque um aluno demora muito para dar uma resposta e há outros alunos para atender, mas não podemos esquecer que a habilidade oral é a mais importante e a mais difícil para ser desenvolvida quando aprendemos um idioma e não podemos nos omitir de proporcionar essa prática aos alunos. A última etapa da lição é o que chamamos de prática adicional. Ao final de cada lição, o aluno vai ter mais prática de vocabulário, gramática e compreensão leitora com os exercícios extras da apostila e mais treino de conversação com o livreto de conversação, materiais sobre os quais já falei anteriormente. Bueno, ahora que has terminado la lección 8, vas a hacer los ejercicios extras para fijar todo lo que has aprendido en esa lección. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar los ejercicios extras. Acuérdate de subrayar todo lo que esté equivocado. ¿Está bien? Tú vas a hacer los ejercicios, corregir con la clave de respuestas y lo que esté equivocado tú subrayas y después conversamos. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ahora vamos contigo. ¿Has corregido todos los ejercicios? Sí. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? No. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, ahora es hora de hablar. ¿Vamos a conversar un poquito? ¿Sí? Ven conmigo. João, ¿puedes conversar un poquito con Elena? Claro que sí. Muy bien. Entonces, aquí está el cuadernillo de conversación. Elena ha terminado la lección 1, así que aquí en la primera parte ustedes van a entablar una conversación y en la segunda parte hay 2 grupos de preguntas para hacerle. ¿De acuerdo? João, acuérdate de corregirla si ella comete algún error. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Gracias. Bueno. Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Permíteme presentarme. Me llamo Juan. Como pode ser notado pelas simulações das etapas da aula, apesar da independência do aluno, o professor tem papel fundamental para o sucesso dessa modalidade de aula. É o professor quem vai
apresentar e praticar todas as sessões da lição, inclusive aquelas com atividades orais. Fazer a avaliação do desempenho do aluno e esclarecer suas dúvidas. Verificar se todas as etapas da lição foram cumpridas e os exercícios corrigidos apropriadamente. Monitorar o tempo que o aluno está levando para completar as tarefas, etc. E se perceber que o aluno está com algum problema, ele deve orientá-lo melhor ou planejar outras estratégias para ajudá-lo. Enfim, o professor deve prestar atendimento aos alunos todo o tempo, mesmo se não tiver sido solicitado. Ele não deve esperar o chamado de um aluno para ir até ele. Lembre-se de que o atendimento aos alunos é feito em esquema de rodízio, levando-se em conta o que cada um está fazendo e a necessidade ou não da presença do professor. Portanto, ele vai ter que interromper cada aluno de tempos em tempos para verificar o que já foi feito ou o que ainda há por fazer. Quando isso acontecer, o professor deve saber o ponto da lição trabalhado por último, pedir que o aluno volte àquele trecho e ir repassando com o aluno todas as atividades realizadas por ele depois disso. Isto é, se o professor trabalhou até a página 22 com o aluno e agora o aluno está no final da página 24, tudo que está nas páginas 23 e 24 deve ser verificado e praticado se necessário. Okay, Joel, you are about to start a language structure, okay, lesson 12, right? Okay, but let's go back and talk. The title of the lesson is Being Organized, right? Okay, are you an organized person? Yes, I am, teacher, very organized. Are you the most organized person in your family? I think so. I think I'm the most organized one in my family. Congratulations. And what are the advantages of being organized? I can find the things where I put my things. I don't have problems with the schedule, this kind of thing. Oh, that's good. Okay, let's start. Read this first balloon, please. One of the most important benefits of organizing your space is reduced stress. Simply having a more efficient system to... E por fim, lembro que nos instantes finais da aula, o professor deve preencher os controles de atividades para registrar o que cada aluno fez naquele dia. Vamos agora dar uma olhada em como as atividades do livro estão adaptadas para o uso na aula personalizada. Cada livro apresenta algumas pequenas variações, por isso é muito importante que o professor estude o material complementário antes. Como já disse, recomendamos que o professor realize todas as atividades de uma ou duas lições, inclusive ouvindo as gravações, para que ele saiba exatamente o que será pedido ao aluno e como orientá-lo melhor. Então, como exemplo, vamos usar a lição 5 do livro Speed 1. Em um grupo regular, o professor deve iniciar a lição lendo o seu título e fazendo algumas perguntas sobre o assunto. Depois, na sessão Conversation, os alunos ouvem o diálogo 2 vezes, uma vez com o livro fechado e a outra com o livro aberto. Repetem as frases e praticam o diálogo em pares. Se houver palavras novas, o professor deve explicá-las. Os procedimentos que devem ser seguidos no grupo personalizado são bem semelhantes. O aluno deve primeiro ouvir a gravação com o livro fechado. Depois, com o livro aberto, ele ouve novamente e repete as sentenças. Ao invés de praticar o diálogo em pares oralmente, ele vai escrever as respostas das perguntas que estão no livro e corrigi-las com gabarito. Se houver palavras desconhecidas, ele deve procurá-las no glossário. Como já mencionei, todas as atividades orais que um aluno faria em um grupo regular também devem ser feitas oralmente no grupo personalizado. Por isso, para essa sessão, no momento em que o professor estiver com o aluno, ele deve fazer perguntas sobre o título da lição e praticar o diálogo com o aluno. Nessa hora, o professor verifica a pronúncia do aluno e soluciona alguma outra dúvida que ele possa ter. A próxima sessão é Listening and Reading. Novamente, em um grupo regular, o professor tocaria o áudio 3 vezes e os alunos ouviriam o diálogo com o livro fechado, com o livro aberto e depois preencheriam as lacunas. O professor daria as explicações de vocabulário, faria a correção e, por fim, os alunos leriam o diálogo em pares.
No grupo personalizado, o aluno vai seguir os mesmos passos, apenas com a diferença de que ele mesmo faz a correção e procura o significado das palavras desconhecidas. Quando o professor estiver com ele, eles praticam o diálogo oralmente e as dúvidas são esclarecidas. Na seção Vocabulary desta lição, os alunos aprendem como dizer as horas. Em um grupo regular, o professor faz a apresentação na lousa, vai guiando os alunos para que eles preencham as lacunas e pede que eles repitam os horários mostrados na página. Para encerrar, o professor faz algumas perguntas para praticar perguntas com what time. Já no grupo personalizado, se o professor não tiver tido oportunidade de explicar as horas ao aluno anteriormente, o próprio aluno tentará preencher as lacunas com a ajuda da gravação. Ele também terá à sua disposição o gabarito para verificar seus acertos e erros. O aluno ainda deverá fazer a repetição dos horários e responder por escrito algumas perguntas com what time. Quando o professor estiver disponível, ele deve verificar se o aluno ainda tem dúvidas, pedir que o aluno leia os horários do livro e fazer-lhe algumas perguntas com what time. Depois disso, há um exercício oral e 2 de compreensão auditiva. Uma parte do exercício será feito por meio de uma gravação e a outra praticada oralmente quando o professor vier conversar com o aluno. Os outros 2 exercícios serão feitos normalmente e corrigidos com gabarito. A parte B da seção Vocabulary apresenta os artigos. No grupo regular, o professor explica o assunto, pede que os alunos façam o exercício e faz a correção. No personalizado, o aluno consulta o glossário, faz o exercício e o corrige com gabarito. O professor depois verifica o entendimento do aluno e a sua pronúncia. Language Breaks é a próxima sessão. Nela, o professor também faz a apresentação do ponto gramatical na lousa e os alunos repetem o diálogo gravado. Depois, o professor ensina o restante do vocabulário e explica o exercício que os alunos devem fazer oralmente. Se o professor não conseguir explicar o ponto gramatical antes, o aluno vai deduzir as regras usando o glossário e a gravação e vai fazer o mesmo com o restante do vocabulário. O exercício oral foi adaptado para ser feito por escrito e corrigido com gabarito. Conforme já expliquei, quando o professor for trabalhar com o aluno, ele deve verificar se tudo foi compreendido, verificar a pronúncia das palavras novas e fazer o exercício com o aluno oralmente. Lembre-se de que os exercícios orais também podem ser feitos com outros alunos que estejam em uma lição ou estágio mais avançado. O próximo exercício, num grupo regular, é feito por escrito primeiro e depois oralmente com um colega. No personalizado, será feito da mesma forma. Primeiro, o aluno escreve as respostas e faz a correção. E depois, ele pratica oralmente com o professor ou com um colega. Na seção Writing and Speaking, o aluno de personalizado seguirá os mesmos procedimentos que um aluno de grupo regular. Ele deve escrever um diálogo e depois apresentá-lo oralmente. Progress Check é a última sessão. Os procedimentos são praticamente os mesmos. A maior diferença é que o aluno fará a correção do exercício 1 com o gabarito. Para os exercícios B e C, quando o professor estiver com o aluno, ele vai verificar se o aluno tem dúvidas e checar a pronúncia das palavras novas da lição. A avaliação dos alunos de grupos personalizados é feita da mesma forma. Os alunos serão avaliados 2 ou 3 vezes em cada livro, levando-se em conta sua participação, as provas de compreensão auditiva e escrita e a sua habilidade comunicativa durante as aulas e na apresentação oral. No início do estágio, o professor deve avisar ao aluno quando ele fará as provas e quando o aluno estiver iniciando a lição antes das provas, o professor deve marcar a data das provas e da apresentação oral. As provas devem ser realizadas durante o horário normal da aula e, de preferência, o professor deve acompanhar e controlar o áudio do teste de compreensão auditiva com o aluno. Por isso, a sugestão do adaptador duplo que mencionei antes. No dia da prova, caso o aluno não se sinta preparado para realizá-la ou o próprio professor julgue que ele ainda precisa de mais estudo, a prova pode ser adiada sem problema algum.
O único cuidado que se deve ter é que o aluno não inicie a próxima lição. O aluno só deve dar continuidade às lições após ter realizado todas as provas. A apresentação oral também não deve ser diferente da forma que acontece em um grupo regular, ou seja, o aluno deve fazer sua apresentação para todo o grupo, mesmo que haja alunos menos avançados. Assistir à apresentação de alunos mais fluentes pode ser bastante motivador, além de ser uma ótima prática de compreensão auditiva. A reprovação é algo que não se espera que aconteça com um aluno do ensino personalizado pelos seguintes motivos. O professor consegue identificar as dificuldades específicas de cada aluno durante as aulas e pode tentar saná-las de várias formas. É possível revisar qualquer conteúdo a qualquer momento. A carga horária não é fixa. E ainda pelo fato de que a prova pode ser adiada caso o aluno não esteja preparado. Apesar disso, reprovações podem acontecer sim. Nesse caso, o aluno poderá fazer uma segunda chance, mas o professor precisará planejar algumas aulas de revisão para recuperá-lo antes da prova. Se o aluno não passar novamente, então ele deve refazer todas as lições anteriores à prova. Com qualquer aluno da escola, alunos de grupos personalizados também devem receber boletins se forem menores de idade e certificados ao concluírem cada livro. Com algum empenho e um pouco de criatividade, é perfeitamente possível planejar atividades extras que possam ser realizadas com todo o grupo. Sugerimos que de vez em quando sejam propostas atividades curtas e descontraídas no começo da aula, como um aquecimento. Esse tipo de atividade serve para atrair a atenção dos alunos, energizá-los, estimular suas mentes para o aprendizado e motivá-los a começar a estudar. Planejem atividades simples para que todos possam participar, inclusive os alunos de níveis iniciantes. Algumas atividades interessantes são trava-línguas, charadas, soletração e outras que envolvam números e vocabulário usual. Hola, ¿qué tal? Bien, profe. Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos a empezar la clase de hoy con un precalentamiento. Sí. Bueno, voy a escribir algunas letras en la pizarra. ¿Está bien? Vamos a empezar con la letra E. Después tenemos la letra A. G. H. H, S. S, O, T. R. Muy bien. Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. ¿Está bien? Bueno, yo les voy a dar un tiempo para que ustedes 3 y ustedes 2 piensen un poquito y formen cuántas palabras ustedes consigan a partir de estas letras. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Empezamos? Sí, claro. ¿Sí? Vámonos. A mí me gustan los juegos. Muy bien, se acabó el tiempo. ¿Cuántas palabras ustedes consiguieron formar? 3. 3 palabras. ¿Y ustedes? 5. 5. Bueno, vamos a empezar con ellos. A ver, ¿cuál es la primera palabra? Hogares. Hogares. Con H, muy bien. Hogares. A ver si están todas las letras aquí. H, O, G, A, R, E, S. Muy bien, muy bien. Un punto para ustedes. Y aquí. Rogaste. Rogaste. Muy bien, que es el verbo rogar. Estás bien dramático, ¿eh? Rogar. Além das atividades de aquecimento, o professor pode planejar uma atividade mais complexa com a duração de 30 minutos uma vez por mês. A finalidade dessas atividades variadas é funcionar como uma quebra de rotina, promover a integração entre os alunos e oferecer mais treino no idioma. Pode-se alternar entre atividades com vídeo, música, com material digital, atividades comunicativas de leitura ou de escrita, jogos, atividades temáticas relacionadas a alguma data festiva, etc.
O professor pode desenvolver uma atividade na qual todos os alunos possam participar juntos ou preparar tarefas com níveis diferenciados com o mesmo tema. Por exemplo, podemos mostrar o mesmo vídeo para todos e distribuir atividades de acordo com o nível dos alunos, básico, intermediário ou avançado. Se houver alunos no mesmo nível, eles podem realizar a tarefa juntos. Vamos ver alguns exemplos. Okay, today we are going to have a different activity. Everybody together, we are going to have an activity with a song. So, the thing's like this. I'm going to show you some pictures, and then you are going to tell me the words that come to your mind when you look at this picture. Okay, any word. Okay, so if you are basic students, if you are in Essentials 1, Essentials 2, you already know a lot of words too. Right? Okay, so this is the first picture. Babies. Babies, Children. children, Happiness. happiness, happiness, okay. Crying. Yeah? Diapers. Diapers, okay, very good. How about this one? Okay, let me show you. Song. Song, Guitar. guitar, People. people, Street band. street band. What are the people doing? What they are Playing. singing, playing. Okay, good. Next, Sea. sea, Seashore. seashore, Sand. sand, Rocky beach. rock beach. What is Sky. sky? Sky. What color is the sky? Blue. Okay. And this one also sky. But what else? Cloud. Clouds. Okay, clouds. The weather is cloudy. Okay. Rainbow. Rainbow. Another sky, but here we have the rainbow. Any other word? Colors. Colors, okay. Now, you are going to work in groups. Group A, you have a set of pictures, and group B, okay? I'm going to play a song, and in the song, you are going to hear some words related to the pictures, okay? The words and the pictures. Jacqueline, can you understand? Are you following me? Yeah? Okay, okay. You can help her, right? And while you are listening to the song, you are going to put the pictures in the correct order as the words are sung, okay? As the words are being, you can hear the words and then you put the pictures in order, in the sequence. Yeah? Are you ready? Yes. Okay, I can see that there is one picture here left, okay? And another one. Did you put everything in order? Okay. So, let's see. I'm going to play it again for you to check. Muy bien. ¿Quién aquí tiene buena memoria? Yo no. ¿No? ¿Tú sí? Bueno, entonces vamos a hacer un juego de la memoria. Mira, yo les voy a dar 2 minutitos para que observen la ilustración y observen cada detalle. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos. Muy bien, se acabó el tiempo. Bueno, y ahora ustedes 3 y ustedes 2 van a escribir frases con todas las situaciones que ustedes se acuerdan. ¿Está bien?
Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que hay un muchacho que está escuchando música. ¿Está bien? Vámonos. A ver. Muy bien, se acabó el tiempo. A ver. ¿Cuántas frases ustedes consiguieron hacer? 10. 10 frases. Órale. Muy bien. A ver, la primera, ¿cuál es? Hay una chica andando en bici. Vamos a ver si es cierto. Hay una chica andando en bici. Muy bien. 1 punto para ustedes. ¿Y ustedes cuántas frases consiguieron hacer? 13. 13 frases. A ver, otra. Jugando a la pelota. Jugando a la pelota. ¿Pero quién está jugando a la pelota? Hay un chico jugando a la pelota. Pero esa frase quedó por la mitad, ¿eh? No está completa. Ah, bueno, a ver. Bueno, está bien. 1 punto para ustedes. De este lado. Class, today we are going to have a video activity, okay? Also in group, you are going to work together. And let's see if you recognize. Can you tell me this picture? Okay, who are they? Do you have an idea? Have you ever watched this movie? Yes, Shrek. Shrek. Okay, he's Shrek, right. And who is she? Fiona, okay? If you don't know, he's Shrek. She's Fiona. And there is another character very famous in this movie. Do you remember? The donkey. The donkey. Okay, donkey, okay? So, Shrek, Fiona, and donkey. You are going to watch the video, just to watch it. Try to pay attention. This is good. This is really good. What is this? A weed rat. Rotisserie style. No kidding. Oh, this is delicious. Great. Now you are going to work together in pairs. I have here some questions, perguntas, according to different levels, de acordo com alguns níveis. So, you are going to get this one, okay? Read the question, see if you understand everything. Joel, can you come here and work with João? Okay. Advanced level and intermediate. You are going to work together. So you have some questions, read the questions, okay? And for these 2 groups, you are going to have some discussion questions afterwards, right? Okay, any problem with vocabulary? No, nothing? I'm going to play it again, and now you are going to answer. Name it. I'd like that. Há dezenas de atividades nos links Optional Extra Activities e Complementos Conecta-te na área restrita que podem ser adaptadas e usadas nas aulas de ensino personalizado. Como disse anteriormente, é só o professor ter disposição e um pouco de criatividade para criar atividades bem interessantes. Bom, chegamos ao final deste vídeo de treinamento. Temos confiança de que aqueles que ainda tinham dúvidas a respeito do ensino personalizado agora estão mais seguros para trabalhar com ele e convictos de todas as vantagens que essa modalidade de aula oferece aos alunos. Nela, um aluno nunca perde uma explicação ou atividade, desenvolve maior autonomia, segue seu próprio ritmo de aprendizagem, tem acompanhamento individualizado, pode revisar qualquer conteúdo a qualquer momento, tem mais prática de conversação e de compreensão auditiva e pode receber atividades diferenciadas e específicas para suas necessidades. Nosso departamento pedagógico está à disposição para esclarecer qualquer outra questão mais específica. Não hesite em entrar em contato conosco, pois a sua segurança é fundamental para o sucesso dessa modalidade de aula. Confie, estude, prepare-se e aproveite o sentimento de realização de um trabalho bem feito.